E chega mais para mais um Pó de Café. Hoje eu tô com uma convidada muito querida, que é a Letícia Vicente. Ela é fisioterapeuta pediátrica e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente da história da vida dela, do trabalho, pra gente poder entender um pouquinho mais esse universo, né, Letícia? É verdade, gente. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com a Érica. Como ela disse, meu nome é Letícia, sou fisioterapeuta pediátrica, tenho 25 anos e eu atuo aqui na cidade. Ah, Kim, me dá um abraço. Muito obrigada por você ter vindo. Nossa, estou Obrigada. muito feliz de você ter aceito meu convite, de estar aqui Obrigada. pra gente conversar um pouquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia pediátrica. Eu sou muito leiga no assunto, já vou logo avisando, então assim, eu acho que eu vou aprender muito também, tá? Porque eu acho que assim, é novo, né, Letícia? Me conta um pouquinho do seu trabalho. Na verdade, assim, né, a fisioterapia em si, a gente acha que não, mas assim, é uma profissão bem nova. Tem 50 anos que existe a fisioterapia no Brasil. Sério? Então é uma coisa bem nova, recente, assim, né? né? E então, quem dirá a fisioterapia pediátrica? Então, realmente é desconhecido para muitas pessoas às vezes precisam e não sabem que precisam, não sabem isso que eu ia falar. que é esse tipo de ajuda que eles precisam, né? Como chegar lá, assim. E o que será que faz, né, a fisioterapeuta pediátrica? E assim, como será que é a sessão, assim, Exatamente, né? Muitas mães chegam pra mim e falam: "Ai, mas não sabia, quando a fulana falou pra mim, quando a médica falou pra mim que meu filho precisava de fisioterapia pediátrica, eu fiquei pensando assim, o que será que ela vai fazer com meu filho, né? Como será que vai às ser vezes isso?" ficam com um pouco de receio, né? E me conta aqui um pouquinho, assim, você é formada em fisioterapia. Aí, como que você se descobriu, assim, na fisioterapia pediátrica? Como que você descobriu que era isso que você queria? Na verdade, assim, é muito doido, assim, eu não sei, de fato, assim, não sei te explicar o que aconteceu, assim, exatamente. Mas eu tinha 14 anos e eu fazia fisioterapia, parte de Pilates e RPG, assim, que é mais conhecida, né, que é mais convencional, assim, pra todo mundo, né, quando alguém fala em fisioterapia, a pessoa já logo remete a isso, né, já pensa nisso, nessa parte mais postural e tudo, ou às vezes é nessa parte de idosos, né, que é mais comum, assim, sim. E aí eu fazia Pilates, RPG e tal, então tinha algum contato. Foi o meu primeiro contato com a fisioterapia, assim, X, com 14 anos. E aí, nessa idade, eu fui fazer um trabalho, eu tava na escola e tudo, a gente foi apresentar um trabalho lá na UFJF. E aí uma professora falou com a gente assim, a gente estudou aqui e tal, a gente tá pertinho do laboratório de anatomia e tudo. Não sei, será que a gente consegue dar uma chegadinha lá na porta? Tipo, de curiosidade, sabe? Criança curiosa, né? Eu era adolescente, mas assim, super curiosa, né? E aí eu falei, nossa, deve ser legal e tudo, né? E aí um monte de gente falou assim, eu não quero ir lá não, porque deve ser muito esquisito, que não sei o que e tal. E daí, beleza, eu falei, então vamos, né? Aí a gente conseguiu um grupinho assim, e a gente, assim, passou pela porta, assim, do negócio, assim, eu dei uma olhadinha lá dentro pra ver mais ou menos como é que era, né? Aí vi aquelas marcas e tal, tem umas salas, é uma coisa meio fria, assim, né? Nossa, é saúde, gente. É bem complexo. É bem complexo. É. Tem muita gente que passa mal, né? Fica nervosa. As primeiras aulas também da faculdade tem gente que não se sente bem, porque realmente tem um cheiro diferente, muito formal e tudo. Mas enfim, né? Nada a ver com a pediatria em si. Mas eu não sei te dizer que aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. Pelo corpo, assim, sabe? Tal. Pelo trabalho. Fiquei pensando, gente, como que as pessoas estudam isso, né? Como é que as pessoas trabalham com isso? Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu cheguei em casa, eu estava na Augusto Glória na época. Cheguei em casa, comecei a contar pro meu pai. Nossa, que a gente foi na feira, foi assim, assado, a gente apresentou o trabalho e tudo. E aí que aconteceu isso, a gente passou lá e tal. Aí eu comecei a contar, né, que eu passei lá na porta só do laboratório. E aí, meu pai de moreno foi ficando branco assim, pálido, nervoso. E a minha mãe não entendendo nada, aquela minha empolgação também e tudo. E aí, foi isso. Aí cheguei um dia lá pra fazer, né, minha consulta lá, né, com a fisioterapeuta e tudo. E aí, conversando com ela, com a Adriana, com a Fernanda, conversando com elas, né, o que tinha acontecido, que eu fiquei curiosa e tudo. E aí elas falaram, né, começaram a falar, a fisioterapeuta não faz só isso, faz aquilo também, aquilo outro, nananã. E aí eu comecei a falar mais, elas começaram a conversar mais comigo sobre a fisioterapia em si, tipo, como que é o trabalho do fisioterapeuta, além do que eu já estava vendo ali. E aí fui ficando mais curiosa. Aí fui pro primeiro ano, pro segundo ano do ensino médio, terceiro ano, estudei no apoio. E aí quando foi no terceiro ano, assim, eu comecei a descobrir que existia partes da fisioterapia que trabalhavam com bebês. Mas eu não sabia exatamente o que a gente fazia com o bebê, assim, como fisioterapeuta. Mas
de novo, me despertou uma curiosidade muito grande e eu não sei te dizer o que aconteceu, assim, que foi uma virada de chave, assim, eu simplesmente não consegui imaginar fazer outra coisa totalmente diferente disso. É porque você nasceu pra isso. Eu não conseguia. E você sempre gostou de criança também? Eu sempre gostei de criança, minha família tem bastante criança, minhas primas têm várias crianças, então eu sempre tive muito contato mesmo. Tem que ter jeito também, né? Além do dom da fisioterapia, você tem que ter jeito com criança, assim. Eu gosto e muito gostar de bebê, também, né? Eu gosto muito. E daí foi assim, no terceiro ano do ensino médio, cheguei em casa um dia e falei, quero ser fisioterapeuta, trabalhar com bebê, eu vou trabalhar com bebê. E aí as pessoas falam assim, mas você sabe o que fisioterapeuta faz? Eu falei, olha, com bebê eu não sei muito bem o que faz, mas assim, eu comecei a pesquisar coisas na internet, ver algumas coisas, alguns profissionais postando e tal. Eu falei, gente, aquilo que eu via, aquelas fotos, aqueles vídeos assim, e eu me arrepiava só de ver, sabe? Era uma identificação muito forte. E aí, até que chegou a época do vestibular, e aí o pessoal começou a falar, né? O que você vai fazer, o que você vai fazer? Eu sempre dizia, desde o primeiro ano, eu sempre dizia, vou ser fisioterapeuta, vou ser fisioterapeuta. Você já só queria isso? Só queria isso, eu não tinha segunda opção. Se desse errado, eu não sei o que eu ia fazer. Legal. Acho que ia ficar muito perdida, assim. E aí prestei fisioterapia. E aí, na época, teve uma greve na federal, e eu fazia o PISM, né, e tal, que você faz aquela prova consecutiva, né, uma vez por ano e tudo, e tinha o Enem também. Então, eu fiz das duas formas. E aí, beleza, chegou a época do Enem, a gente fez o Enem e tudo, não fui tão bem no Enem, mas aí fiz o PISM, só que o PISM naquele ano ia demorar bastante a começar, até a prova, né? Atrasou um mês a prova e atrasou mais um mês ainda o resultado. Então, ficou ali meio confuso. E aí eu fui e passei pra Suprema, fisioterapia, né? Que eu não tinha colocado nada diferente. Aí comecei na Suprema, eu tinha passado bem e tal, tinha ganhado um desconto, falei, eu vou começar, porque eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir passar pra Federal ou não, é tão difícil, né? E daí, falei, vamos começar. Lá em casa a gente optou por eu começar. E aí eu comecei, no primeiro dia, a primeira professora que me deu, assim, um pouquinho de entrada, assim, pra conversar, eu já cheguei pra ela e falei, eu quero trabalhar com bebê. Olha só. Aí ela, mas menina, hoje é o primeiro dia de aula. Ela, como assim? Você nem sabe o que o fisioterapeuta faz? Eu falei, é verdade, eu não sei muitas coisas que o fisioterapeuta faz, não. Com bebê, mas eu vou trabalhar com bebê. Você vai ver isso. Aí ela foi e falou, mas cuidado e tal, quando você entrar, porque você vai ter contato com várias áreas, de repente, quando você formar, você vai ver que, queria trabalhar com idoso. E aí você perdeu várias oportunidades de aprender e estudar mais sobre idoso. Ou mais oportunidades de estudar, né, sei lá, uma outra área, esporte, parte mais de dermato e tal. Tem muitas coisas, né? Fisioterapeuta muita coisa, né? Realmente. Pode trabalhar com um leque, assim, gigantesco, assim, né? Tanto no hospital, fora do hospital, enfim, muita coisa boa. E aí, falei, não, fica tranquila, disse bem assim pra ela, eu vou entrar num corredor, mas com portas e janelas, eu vou olhar pras coisas, eu vou viver o máximo que eu puder de experiências, assim, da faculdade, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Nossa. E aí ela, assim, a gente virou amigas, assim, desde aquele dia. E aí foi muito legal. E essa professora, depois, no sexto período, assim, no meio da faculdade, né? Eu não contei, que eu pulei essa parte que saiu depois do resultado do PIS, né? Que eu falei que atrasou e tudo. Então eu fiquei 2 meses na Suprema só e passei pra Federal. Mas ela também era professora federal ou não? Ainda não. Mas aí quando eu fui pro sexto período lá na Federal, ela virou professora substituta. Então a gente se reencontrou lá. Que legal! E foi muito legal. E foi num período que eu já estava fazendo a disciplina de pediatria. E aí, assim, tava mais que firmado o que eu queria, né? Tipo, ela já tava me vendo nas aulas e tudo, né? A gente ficou muito amigas mesmo. Tanto que depois ela virou minha co-orientadora de TCC. Que ótimo, gente. Na pediatria, que meu TCC também foi da pediatria, não podia ser nada diferente. Mas aí foi isso, assim, que foi cada vez eu fui me encontrando mais. Aí no sexto período tive a pediatria com parte de bebês mesmo, assim, que lá eles dividem lá na Federal, que a gente tem aula prática e tudo, com o paciente mesmo. E aí depois no sétimo período tive a parte de pediatria com crianças maiores, um pouquinho. E aí, beleza. Feito isso, apareceu uma oportunidade para fazer um projeto de extensão. E o projeto de extensão é como nesse caso, né? Ele funcionava como se fosse um estágio extra, assim. Não era obrigatório, né? Eu fiz uma prova para participar e tudo. E acabou que surgiu uma oportunidade e era para atendimento de bebês de risco. Bebês com algum risco para alteração do desenvolvimento. E daí falei, não posso perder essa oportunidade, não. Sim, né? Porque assim,
A parte da pediatria tem como você trabalhar na enfermaria, na UTI, na clínica, na domiciliar e tal, e esse seria para trabalhar no ambulatório, dentro do HU. Então, mas eles são bebês recém-nascidos? Chegavam bebês recém-nascidos pra mim, mas aí lá nesse projeto era até 2 anos, então eu pegava toda essa faixa etária até 2 anos. Aí no comecinho eu não pegava recém-nascido, mas depois a gente vai pegando um pouco mais de habilidade ali, a gente já ia pegando os recém-nascidos. E eu amava, assim, quanto menorzinho chegava, mais feliz eu ficava, eu amava. Às vezes chegava algum que tinha acabado de sair da UTI neonatal, a mãe ainda se organizando e tal, ela falou, eu nem consegui, né, ajeitar minha rotina em casa, nem tem rotina com ele ainda, nem, né, tô ali me estabilizando em casa com os cuidados totalmente diferentes. Se conhecendo, né? Também, né? É. A mãe e o bebê, essa fase ela ainda tá se conhecendo. Eles ainda estão se conhecendo. É verdade. E aí eu amava, nossa, eu amava muito. Nossa, eu não sabia que você trabalhava com bebês tão pequenos. Eu achava que era mais crianças, tipo, depois de 1 ano, 2 anos. Eu não sabia mesmo que era... Eu pegava recém-nascidos, pegava prematuro que tinha acabado de sair da UTI, às vezes tinha ficado, sei lá, 60 dias, 80 dias na UTI, 30 dias. Teve uma vez que eu peguei gêmeos que ficaram 1 mês, aí eu peguei os 2, já avaliei os 2 com a mãe, e aí os pais assim, nossa, ainda tá meio difícil e tal, questão de fralda, trocar os 2, né, dar banho nos 2, né, dividir a rotina ali, ainda mais com 2 bebês de uma vez, né? Então, foi, assim, muito legal. Aí eu fiquei nesse projeto por 2 anos e 2 meses. Acabou também que chegou uma parte, né, que eu peguei um finalzinho no início da pandemia, né, na verdade, porque eu formei em dezembro de 2021. E aí, quando começou a pandemia em 2020, eu ainda estava nesse projeto. E aí, o que aconteceu? O HU fechou a parte de consultas, né, eletivas. Ficou um tempinho fechado, se não me engano foi 4 meses. Eu lembro disso. Se eu não estou enganada. E daí, assim, a gente sabe que tem um período muito importante, muito crítico, muito sensível de aprendizagem dos bebês, né, até 2 anos. E a professora ficava muito ansiosa com isso, né, a gente não pode perder essa oportunidade, né, e tal, essas crianças não podem perder. Tempo, como é que a gente vai fazer com esses né? bebês? É isso aí, esse tempo é exatamente isso, é muito precioso. Não que depois a gente não aprenda, a gente aprende muito a vida toda, né, mas assim, é um período muito precioso de aprendizado. E daí a gente ficou assim, e agora, né? O que a gente vai fazer? E aí a gente elaborou uma forma de atendimento online. Pra pelo menos elas não ficarem sem orientação, assim, né? E aí a gente fazia os atendimentos online, e aí tinha crianças, assim, que estavam sendo admitidas, tinham crianças que a gente fazia um acolhimento ali inicial e tal, tinham crianças que já estavam com a gente já há algum tempo, há 1 ano, 1 ano e meio, há 6 meses. E também as aulas práticas pararam, o estágio parou, então tinha muitos bebês, né? Porque lá é dividido por todas essas partes, né? No estágio também tem bebês, enfim. E aí a gente foi dividindo aquilo ali, a gente foi fazendo um trabalho online pra poder tentar não deixar essas mães tão sem instrução, né? Até que as coisas foram normalizando tudo. Então eu fiquei nesse projeto aí até o meu último dia, assim, da graduação. Eu fiquei lá 2 anos e 2 meses. E aí nessa época também a gente elaborou o TCC, a gente defendeu o TCC. Já estava em contato, já, né, com tudo, já estava vendo na prática como é que funcionava. Isso. E aí eu vivi muito isso, né? Igual, por exemplo, a gente treinava a marcha com as crianças, assim, né? Eu caminhava, os primeiros passinhos em casa, aí a gente pegava um monte de coisa em casa. Falei, mãe, pega um cabo de vassoura, pega uma forma de bolo pra gente fazer degrau, que às vezes não tinha um degrau. Ou a gente faz um rolinho pra criança deitar de barriguinha pra baixo, a gente faz um rolinho pra poder ajudar ele a levantar a cabeça. Então, assim, a gente improvisou muitas coisas, isso foi muito legal. Porque acabou que me despertou mais ideias também no meu dia a dia, que às vezes a gente fica pensando assim, a gente tem que usar tal material, tal material. E aí, quando eu me deparei com atendimento online, assim, fez... posso usar tudo que tem na casa, gente. Não é só esse material, só aquele material que eu comprei. Não, assim, a gente usava cadeira, a gente usava um monte de coisa, a gente usava o sofá da casa, né? A criança sentada na perna da mãe, a mãe ali segurando e tudo. E, assim, foi legal que a gente tinha que instruir muito bem detalhada, né? Porque tinha mães que tinham muita dificuldade, às vezes, de entender o manuseio, porque é uma coisa técnica. Sim, é um manuseio técnico, né? Então, e por muitas vezes também a gente se deparava com mães que às vezes tinham uma escolaridade mais baixa e às vezes tinham uma dificuldade um pouco maior de entender, e tinham mães que tinham muita facilidade, enfim, a gente pegou vários perfis de mães, assim, né? Nesse projeto eram eu e mais 2 amigas, assim, e a gente se divertia muito, era muito gostoso, foi muito bom, assim, foi um aprendizado gigante. Nossa, imagino! E aí depois você já veio para São João, o que você fez depois do projeto?
Então, eu finalizei a faculdade, né? Finalizei o projeto junto, finalizei o TCC, tudo ali e tal. Aproveitei até o último minuto, assim, tudo que eu podia me aproximar da pediatria, eu tentei fazer e tentei curtir isso, assim, que foi uma fase muito gostosa, assim, da graduação. O pessoal às vezes brinca, nossa, o TCC é muito difícil e tal. Realmente não é fácil, assim, né? mas foi tão gostoso, assim. A gente faz o que a gente gosta, né? Exatamente, a gente faz o que a gente gosta. Minha dupla também era sensacional. A gente fazia uma dupla de trabalho muito boa, então era sensacional, foi muito, muito, muito bom, muito enriquecedor. Então, eu formei em dezembro de 2021, né? Ficou ali um tempinho de pandemia, demorou um pouquinho voltar ao meu estágio, aí no estágio também peguei bebê de novo, mas aí não peguei só estágio na pediatria, né, claro. Eu peguei estágio de adulto, de idoso, peguei enfermaria, peguei ambulatório, peguei UBS, Caramba. né? Que a gente passa lá na UFP, a gente passa por todos esses ciclos, né? Caramba. Então, eu passei por todas as áreas, e assim, foi super gostoso todos, assim, cada um traz um aprendizado diferente, né? Cada um te soma numa coisa, né? Com certeza. E aí, beleza, formei em dezembro de 2021 e aí pensei assim, tá, e agora? Qual é o próximo passo, né? O que eu vou fazer depois disso? O que eu vou me especializar? Como é que eu vou me especializar? Que rumo de estudo agora eu vou tomar, né? Porque é diferente, né? Quando você tá na faculdade, no outro dia tem aula, é só você ir lá, né? Que a aula tá lá. E aí depois, não, depois que você formou, aí você vai lá, paga sua anuidade do Crefito e tal, e daí? Pra onde que esse pulo eu vou dar, né? Daí surgiu, eu fiz uma prova de residência na época pra trabalhar na pediatria, né? Não podia ser diferente. Pra trabalhar na UTI, mas acabou não dando certo e tudo. E aí tinha uma professora que ela chama Heloísa Tudela. Ela é assim, o nome de intervenção precoce, que intervenção precoce é um trabalho com bebês, assim, com bebês de risco, né? Que foi até uma expressão já que eu já usei no começo aqui da entrevista. O que seria bebês de risco? Só pra atualizar a gente, assim. Bebês de risco são os bebês que têm algum risco para alteração do desenvolvimento. E que tipo de risco é esse, assim, né? O que leva o bebê a ser de risco, né? Quais são o que pode acontecer? São bebês, por exemplo, prematuros, que nasceram de repente com baixo peso, um bebê que ficou muito tempo internado, né? Uma mãe que às vezes teve alguma intercorrência durante a gestação, às vezes teve um acidente, enfim, né? Alguma coisa assim, diabetes, hipertensão, tudo que pode ali influenciar no desenvolvimento daquele bebê durante a gestação, durante o parto e durante desse inicinho ali do pós-parto, sabe? Nossa, muito legal, não sabia. E aí você já começa uma intervenção, igual você falou, precoce. Antes de apresentar exatamente. qualquer sintoma, ou não? Isso mesmo. Que a gente já começa a fazer um acompanhamento, né, desses bebês pra, né, a gente tentar já prevenir algumas coisas. E assim que aparecer, né, caso apareça algum sinal de alteração do desenvolvimento, a gente já vai estar ali atuando, né? Então a gente pega ali tudo muito antes. E aí a gente vai ali já atuando no alinhamento, na postura daquele bebê, que no começo eles nascem, né, com movimentos muito involuntários, muito reflexos. E aí depois que a gente vai estimulando, eles vão experimentando o mundo com a gente, é que a gente vai dando função para a movimentação deles, assim, né? Aqueles primeiros sorrisinhos com reflexos e depois eles começam a sorrir porque eles olham pra gente, sorriem, se identificam, que eles veem que a mãe sorri junto. A primeira vez que ele toca um brinquedo, ele não sabe que ele tocou um brinquedo, ele não sabe que aquilo é brincar, sabe? E a gente vai ensinando eles como brincar, né? Então a gente pega toda essa fase, assim, é muito legal, muito gostoso. Muito gostoso. Daí, então, essa professora... A professora. Ela é lá de São Carlos, ela é um nome de intervenção precoce, assim, no Brasil. Ela foi professora da minha orientadora de TCC na faculdade. Ela foi orientadora da minha orientadora. Olha só. Então, assim, foi muito bacana. A minha professora lá de Juiz de Fora foi a Jaqueline. E aí ela ficou sabendo do meu TCC e tal, acabou que ela se interessou e a gente marcou uma reunião uma vez, né, com a minha professora lá de Juiz de Fora e tudo, minhas professoras lá e tal, a minha dupla e tudo. E aí teve um dia que a gente tava conversando e aí eu falei com ela, a gente tá formando agora e tal, a gente queria fazer um curso X, que é um curso, né, que o pessoal fala muito na FIS e tal, que é muito bacana e tal. Aí eu perguntei pra ela, o que você acha agora, né? Trocar uma ideia com ela, o que eu vou fazer agora depois da faculdade, né? Como que eu vou me guiando ali, né, até na pediatria, pra ir me especializando mais. E aí ela falou assim, olha, a gente tem um aperfeiçoamento aqui em São Carlos, na Federal de São Carlos, que é um aperfeiçoamento em intervenção precoce. Aqui a gente trabalha com bebês até 3 anos, e aí o aperfeiçoamento acontece de segunda a sexta, durante 6 meses. E eu falei assim, gente, fantástico isso, né? Muito show. Mas assim, não sei se eu quero mudar pra tão longe, assim, da minha cidade, né? São Carlos é perto de Campinas. Tá. Fica umas 9 horas daqui, assim. Então, bastante tempo, né? E assim, até quando eu
fui pra Juiz de Fora e ficava pensando, ai Jesus, eu não quero sair de casa e tal. Eu sempre fui muito apegada, assim, a família e tudo, tinha muita essa dificuldade. E aí no início da faculdade pra mim foi um pouco difícil essa adaptação em outra cidade, né, morando em Juiz de Fora. Porque meu curso era, na Federal era integral, então eu tinha que ficar lá o dia todo, não tinha outra opção. E na Suprema também, no pouco tempo que eu fiquei lá, também foi integral. Daí, falei, e agora? Como é que vai ser? Aí a primeira coisa que eu pesquisei de São Carlos, quantidade de habitantes. Gente, eu tenho mania de fazer isso. Quando eu vou uma cidade diferente, eu pesquiso o número de habitantes pra eu saber se vai ser mais fácil ou mais difícil de adaptação pra mim. E aí pesquisei, tinha 254 mil, se não me engano. Aí falei, fora tem bem mais que isso, né? Tem um dobro disso. Se eu tô vivendo já em Juiz de Fora há uns 5 anos, né? Já tô aqui me girando tranquila, né? Acho que vai ficar tudo bem. O negócio vai ser a distância, né? Porque eu sempre voltava pra São João no final de semana. E lá como é que eu ia fazer? Não ia voltar, né? E aí, beleza. Fui amadurecendo a ideia e tal. E aí acabou que isso foi uma conversa, se não me engano, novembro. Outubro, novembro de 2021. E aí teve uma seleção em janeiro. Mas assim, a seleção foi, sei lá, dia 15 de janeiro. Aí o resultado saiu dia 25, alguma coisa assim, foi tudo muito rápido. E aí dia 31 de janeiro já começava o aperfeiçoamento. Caramba, então assim, eu fiz a prova assim e tal, fiz a entrevista e eu acho que nem meus pais acreditaram muito que eu ia ter essa coragem de ir por já me conhecer, né? Como eu tinha dificuldade, né, de morar em uma cidade diferente e tal, como eu tinha essa dificuldade minha, né? Daí acho que nem eles acreditaram. E quando eu disse assim, passei, quero ir, eu acho que nem eu sei, assim, como que eu tive essa coragem, assim, porque pra mim, eu vendo a Letícia, assim, né, amadurecendo, né, minhas outras etapas, assim, da minha vida, as outras fases, eu fico assim, gente, eu tive um ato de coragem muito grande, assim, pra mim, sabe? Eu sei que tantas pessoas têm outros atos de coragem, tanta gente, né, vai pra fora e tudo, é tudo bacana, eu acho isso tão bacana, muito show. Mas assim, eu não conseguia, não me via fazendo isso, sabe? E aí, de repente, virei a chave e falei, e aí? Vou fazer o que eu quero fazer, não é isso que eu quero. Você realmente queria, né? E aí foi. Né? Ainda quer. Me mudei pra São Carlos, fiquei lá 6 meses, foi uma experiência assim valiosíssima. A gente tinha encontros teóricos, né, com aulas e tal, pra gente poder aprender o embasamento teórico por trás dos atendimentos, mas a gente atendia também de terça a sexta eram os nossos atendimentos. Que legal. Então lá também eu tive contato com muitos outros pacientes, muitas outras famílias, muitas outras condições de saúde, muitas outras formas e técnicas, né, de você atender e tudo. Então assim, pra mim, que já tinha passado por bastante prática durante a faculdade, né, apesar de que eu tinha acabado de formar, foi de fato um aperfeiçoamento, assim, e assim, eu não esqueço essa experiência que pra mim foi única, assim, foi muito única. Foi muito gostoso. E você, além de tudo, um aprendizado, né, como você falou, riquíssimo. Foi muito pra gostoso. Trazer assim, pra sua vida, né? Conviver com as meninas lá, assim, foi um amadurecimento pessoal e profissional muito grande, assim, pra mim. E aí, em agosto, acabou o aperfeiçoamento, né, e aí eu pensei, e agora? De novo, né, aquela mesma ansiedade, né, pronto. Pula rodar agora, né? E aí eu volto pra São João, fico em São Carlos, eu arrumo um trabalho lá, arrumo um trabalho aqui, ou procuro trabalho em um monte de lugar pra onde eu conseguir, eu vou, porque na pediatria, assim, às vezes é difícil você conseguir um emprego logo que você formou, pela experiência, né? E aí, às vezes, as pessoas, pra te contratar, ficam pensando assim, mas você acabou de formar, você vai trabalhar com uma criança, porque é um período crítico, né? Uma fase crítica, uma fase muito sensível, de aprendizado e tudo e tal. Então, você tem que ter um amadurecimento, né? Um aprendizado bem legal por trás. E aí, falei, e agora? Como é que vai ser, assim? Quem é que vai me dar a primeira oportunidade? Como vai ser minha próxima oportunidade, né? E aí, acabou que me resolvi, assim, voltar pra São João. E eu tava sentindo, quando eu me formei, eu senti muito essa vontade, assim, eu quero fazer uma coisa muito diferente. Eu quero muito sair da caixa, assim. E eu não sei muito bem como é que eu vou fazer isso. Mas aí, quando apareceu o AP, eu acho, ou, né, que a gente chamava, assim, de AP, o aperfeiçoamento. Quando apareceu ele, eu pensei assim, acho que é isso. Acho que o sair fora da caixa pra mim é esse. E aí foi. E aí quando o AP acabou, eu tive a sensação assim, pronto, não é que eu tô pronta, assim, totalmente, 100%, né? Que a gente tá sempre aprendendo, tem muita coisa pra fazer. Claro, mas agora eu quero voltar pra onde eu vim, sabe? Eu quero fazer diferença. Pra ajudar a sua comunidade também, né? Exatamente, eu quero fazer diferença de onde eu vim, sabe?
E aí fiquei muito forte isso, assim, em mim, assim. Mas mesmo assim eu fiquei pensando, nossa, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir uma oportunidade lá? Será que eu não vou conseguir uma oportunidade aqui e tal? Onde será que vai aparecer? E se eu volto pra São João e depois aparece uma oportunidade longe, tem que fazer outra mudança? Como é que vai ser e tal? Mas assim, aí não tem jeito. Um umbigo enterrado aqui. O meu também. Aí eu falei... Não. Falei, gente, não, vou ter que voltar e eu quero fazer diferença de onde eu vim, sabe? Da região que eu vim, da cidade que eu vim. Muito legal. Eu tô assim, uma aula, né? É muito legal assim, que as pessoas vêm aqui e realmente eu aprendo muito com as pessoas, porque são coisas que eu não... São universos que eu não pertenço, sabe? É verdade. E é muito legal. Às vezes, lá em casa, às vezes a gente tá conversando assim, e aí às vezes eu conto algum relato de algum paciente lá de fora, algum paciente lá de São Carlos, como é que foi, alguma coisa que eu tô vivendo ali, né, como paciente, nossa, pareceu um paciente assim, assado e tal. Aí minha mãe falou assim, nossa, tanta criança hoje em dia que tem dificuldade e tal. E assim, aí falou assim, mãe, realmente assim, aumentou. Tá aumentando, eu sei que tá aumentando, porque assim, o nível de tecnologia tá aumentando. Então, assim, às vezes crianças que às vezes nem iam sobreviver, agora estão sobrevivendo exatamente. e tal. Porque às vezes uma criança que tinha uma condição cardíaca, por exemplo, era difícil há 20 anos atrás, recente. Eu tenho 20 e poucos anos, né? Então, só isso já era muito diferente, né? Então, hoje em dia a tecnologia é muito diferente, ajuda muito e tal, e aí a gente consegue ter mais cirurgias, mais coisas assim que acabam, né? Mais crianças que não sobreviveriam, sobrevivem hoje. Isso é ótimo. E às vezes a gente vê mais comorbidades por conta disso, entendeu? Entendi. Porque às vezes uma criança que tinha, por exemplo, uma paralisia cerebral grave, vamos supor, às vezes a criança, sei lá, às vezes até ficava em casa. Porque hoje em dia não, a gente tem muito isso de inclusão, de participar, de fazer tratamento. Há 20 anos atrás não tinha muitos tratamentos assim. Não, então é muito diferente. Aí eu falo muito isso com ela, assim, agora a gente vê mais por causa disso. E você tem um outro viés, mãe, porque eu sou fisioterapeuta. Se eu não trabalhasse com isso, eu não ia ficar sabendo. No meu caso, eu quase não fico sabendo. Então, pra mim, assim, esse universo é realmente muito interessante, sabe? E me conta então, Letícia, como é que funciona o seu trabalho hoje em dia? Aí você veio pra São João e aí como é que funciona hoje? Como é que você atende? Explica pra gente. Tá. Então, eu aqui na cidade estou fazendo um atendimento domiciliar, por enquanto. Estou mantendo só domicílio mesmo. Então, eu vou na sua casa, eu vou na casa da mãe e para conhecer esse paciente, né, para conhecer essa família. E aí, ou eles chegam pra mim, né, por exemplo, com uma demanda respiratória. Esses dias estão chegando muitas crianças com muitos bebezinhos com bronquite, com bronquiolite, né? Porque esse tempo muito seco, esse tempo muito quente acaba influenciando, né? E eles sofrem bastante com isso, que às vezes não sabem expectorar, né, aqueles bebezinhos e tal. Então, essa semana, esses dias tem chegado bastante pra mim. Mas eu atendo muito, sim, pacientes com alguma questão neurológica, né? Então, eu ia te perguntar isso. Quais são as indicações para os pais procurarem uma fisioterapia pediátrica, assim? Quais são os motivos? Então, vamos por partes, né? A gente pode pegar uma mãe, por exemplo, tem uma dúvida de desenvolvimento. Eu não sei se meu filho está desenvolvendo no tempo certo e tal. Eu tenho convívio com outras crianças e às vezes acontece, né, alguma comparação e tal. Cada criança tem um ritmo, né? Tem um pouquinho ali de diferença de ritmo entre uma criança e outra, um ritmo de aprendizado. Mas, no geral, a gente tem uma janela ali, de sentar de tanto a tanto tempo, de ficar de pé de tanto a tanto tempo. Então, a gente tem uma janela, né? Não é uma idade assim, com X meses, tal mês, ele tem que fazer isso. Não, a gente tem umas janelas que ali a gente vai, né, observando. Então, uma mãe que está preocupada com o desenvolvimento da criança, uma mãe que de repente, né, esses dias está vendo que a criança está, né, com muita dificuldade, o bebezinho está com muita dificuldade de expectorar, né, com muito catarrinho e tal, a gente faz um trabalho bem legal. A gente também trabalha muito com outras condições de saúde, né, que aí já entram os nomes, né, de condições de saúde, como uma questão neurológica, né, algumas síndromes congênitas, bebês internados. Eu pego muito bebês internados. Todas as vezes que eu trabalhei em São Carlos, em Juiz de Fora, aqui em São João, eu pego muito bebê e criança que passou por uma internação. E aí, às vezes, não quer dizer que a criança que passou por uma internação, né, que a internação é prejudicial. Mas, assim, acaba, de repente... ninguém fica internado porque a gente quer, né? A gente vai ali por uma questão, assim, de... Necessidades extremas, né? Isso. E aí acaba que, de repente, pode ser que aquela criança apresente um atraso por conta de um tempo de internação muito prolongado. Peguei um caso também de uma criança maior até, e que ficou internada, ficou muito tempo sedado, e aí chegou em casa, tinha muita dificuldade de sentar sozinho. E era uma criança que corria, fazia tudo.
E aí a gente começou a aprender a sentar de novo, começou a aprender a ficar de pé de novo, a caminhar, dar os primeiros passinhos e tal. Isso é uma coisa que ele já fazia, né? E também tinha passado... Muita coisa, né, Letícia? E ele também ficou, assim, em partes meio que traumatizado, assim, né? Gente, não é gostoso, né? Você ficar internado. Ninguém fica internado porque quer, né? Então, assim, a gente que é adultos, a gente já tem dificuldade de lidar com o processo de internação, né? Imagina que até mães também que estão convivendo com um filho internado também é uma preocupação gigantesca, né? Nossa, é muito difícil. E aí, quem dirá pra uma criança lidar assim, sabe? O que tá acontecendo? Eles não entendem muito bem o que é que tá se passando ali, né? Por que eles estão ali? Por que é importante eles ficarem? E às vezes no hospital a gente tem que fazer um monte de exame, um monte de agulhado, um monte de coisa que são necessárias ali naquele momento, mas que de repente depois acabam dando alguns traumas, assim, às vezes, da criança. Acontece, não vou dizer que toda vez acontece, né? Mas eu já peguei situações assim, sabe? E que aí a gente tem que começar bem devagarzinho, a criança ir acostumando com a minha presença e tal, até ele começar a aceitar alguns comandos meus, eu começar a guiar, a gente vai brincar de tal coisa, hoje a gente vai brincar de tal coisa, agora a gente pode brincar assim, agora a gente pode brincar, sabe? E aí eu vou tentando, assim, e conquistando a criança, assim, né? Porque ela não me conhece, uma pessoa diferente na casa dela que tá mandando ela fazer um monte de coisa. Exatamente. E aí, não é bem assim, né? E se tratar uma criança, tratar um adulto, é muito diferente. Se tratar um bebê, da criança também, dá bastante diferença, assim, né? Então, minha forma de trabalhar assim é muito com brincadeiras, assim. A criança precisa aprender a sentar. Eu quero que ela brinque sentada. Eu não, né? Ela tá na fase que tem que começar a sentar. Ou a mãe chegou pra mim, olha, meu filho tem tantos meses e assim, ou tantos anos e não tá firmando, sei lá, a cabeça, não firma o corpinho enquanto tá sentado. Ele não consegue ficar de pé, ele não tá começando a caminhar, o que tá acontecendo e tal. E aí a gente vai trabalhando por ali. E aí, vamos supor, eu vou trabalhar o caminhar. E aí eu preciso tornar essa atividade prazerosa, porque é um desafio. A criança que não anda, é um desafio para ela começar a andar. A criança que ainda não senta, é um desafio para ela começar a sentar, né? E assim como a gente vai pra academia, por exemplo, assim, você nunca fez um exercício, aí chega lá seu personal vira e fala, Érica, hoje a gente vai fazer tal exercício, tá? Aí você fala assim, nossa, mas esse vai ser pesado, né? A gente já dá uma sofridinha, assim, por antecipação, né? Isso acontece também com as crianças. Às vezes, na hora que a gente vai começar a fazer, às vezes ela fica meio assim e tudo, aí eu observo. E aí ela vê, eu vou e mostro um brinquedo, a gente vai brincar com um brinquedo sentadinho e tal. Começa a mostrar um brinquedo, às vezes é um brinquedo que ela gosta, depois eu vou aumentando a complexidade do brinquedo também, que essa interação com o brinquedo também é importante pro cognitivo da criança, né? Não só pro prazer da criança, mas também pro cognitivo, né? Então serve ele de incentivo, serve como estimulação, serve, né? Enfim, o meu brinquedo ali é o meu aliado. Eu tenho vários brinquedos lá em casa, né? Comprar um monte de brinquedo. Pra poder, né, incentivando mesmo, assim. Em cada fase a gente trabalha com os brinquedos diferentes e tudo. E aí mostro um brinquedo, aí a criança já fica mais calma. E aí ela começa a aceitar mais aquela postura, aceita mais aquele movimento. Agora a gente vai brincar, sei lá, de sentar e levantar. Mas como é que a gente vai fazer? Senta e levanta aí pra mim 15 vezes, 20 vezes. Com um bebê não tem jeito. Não tem jeito, Um bebê, sei lá, de 2 anos, vamos supor. Uma criancinha, né, pequena, com 3 anos, como é que vai ser? Então, não, a gente vai trabalhar agora, você pega tal coisa pra mim? Aí eu coloco o brinquedo altão, e a criança tem que levantar pra pegar. Agora você pega aqui embaixo pra mim? E aí vou fazendo essas trocas, ela vai sabe? desenvolvendo. Eu quero que a criança aprenda por exemplo, a agachar, a criança não agacha. E aí eu ponho um brinquedo debaixo da mesa, aí a criança tem que agachar, ela vai se virando até agachar. Sem perceber, ela vai fazendo atividade. E aí chega no final, às vezes eu até brinco com as mães assim, e falo assim, parece que a gente fez poucas coisas. Ou então parece que a gente fez coisas muito simples. Mas o desenvolvimento... Chegou no final, às vezes a criança tá assim, super cansada. Tem pacientes meus que às vezes dormem 1 hora, 2, 3 horas depois do atendimento. Cansado da atividade. Porque às vezes o que pra gente é... Sim, é trivial, pouco, né? É trivial. Pra eles, às vezes, naquele momento é muito. É aquela carga que ele precisava, aquele treino que ele precisava, né? Aquela intensidade que ele precisava. E aí, a meta é essa, assim. A gente ia evoluindo função, é isso que eu falo muito, assim, no meu Instagram, isso. Evoluindo funções e alcançando sonhos, assim. Porque a gente vai por etapa, passo a passo, cada funçãozinha assim, e vai aumentando a complexidade, e crianças maiores, elas já vão ter mais, vão te mostrar, né, o desejo delas, o que elas querem aprender, elas já vão começar a te dizer isso, né, trazer isso pra você, além da queixa da família, né, vai ter a queixa do paciente, né,
E aí, tia, eu queria aprender, sei lá, brincar de tal jeito, né? Fazer, sei lá, amarrar um cadarço, alguma coisa, não sei, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, assim. Eu queria que meu filho, por exemplo, brincasse na escola com os outros amiguinhos, que ele caminhasse junto com os amiguinhos, com andador, sem andador, não importa. Não importa ele estar ali com os amiguinhos, se divertindo, participando, sabe? E ele, né, se divertindo, assim, que evoluindo. E evoluindo, né? Cada dia mais. Nossa, muito legal. E desenvolvendo, muito né? gostoso, né? E é muito gratificante, assim, Nossa, ver ver eles sua se paixão, desenvolvendo, assim, assim. falando. Eu fico, assim, realmente muito feliz, porque é muito bom a gente ver pessoas que fazem, né? Que fazem os seus trabalhos com paixão, né? É muito gostoso. E o seu atendimento, Letícia, ele é totalmente personalizado, né? Porque igual você É, falou, você tem que estava ser. falando aqui que eu me liguei, que eu falei, gente, pra cada criança você precisa fazer De uma forma, né? completamente diferente, né? Cada família também tem uma característica, Cada né? situação Cada casa ali vai diferente. ter uma rotina diferente, uma situação diferente, né? Uma condição de saúde diferente. E assim, eu não trato a condição de saúde. Você vai tratar a prematuridade? Eu não trato a prematuridade. Eu não trato a paralisia cerebral, né? Eu trato meu paciente, ele é meu paciente. E meu paciente não é uma condição de saúde, né? Ele é muito mais que isso. Muito mais que isso. Muito mais. A criança tem aquela condição de saúde, uma característica que ela tem. De repente, aquela condição de saúde traz outras características que pode ser que eu esteja vendo na criança ou não, em questão de funcionalidade, por exemplo. Mas aí eu vou atuar junto na estrutura e função da criança. Eu vou atuar nessa parte para quê? Para eu ganhar participação, para eu ganhar atividade, para eu ganhar ali a função, para eu ganhar o divertimento que ela quer, alcançar o sonho que ela quer, se ela quer caminhar, se ela quer, enfim, ficar de pé, se é uma criança que nunca ficou de pé, a gente proporcionar isso para eles, né? Proporcionar isso para a família. Então, assim, são muitos desafios, assim, mas é muito, muito, muito gostoso. Maravilha, nossa. E assim, quais foram os seus maiores aprendizados, assim, com essas crianças todas que você já atendeu, com essa quantidade de situação, né, das maiores dificuldades, ver ali aqueles pequenos guerreiros mesmo, né? O que você tira pra sua vida, assim? Olha, já passei por muitas famílias, assim, por características muito diferentes, assim. Eu já tive pacientes, por exemplo, né, que como eu contei, né, lá em São Carlos, lá em Juiz de Fora, eu lidei com o SUS, assim, né, e aqui os atendimentos são particulares. E assim, então eu já peguei todos os perfis de pacientes, assim, com várias características de família e tudo mais, culturais, sociais e tudo, condições de saúde totalmente diferentes. Eu já tive uma paciente que passava fome em casa. Nossa! E ela chorava muito, muito nos atendimentos. E eu percebia que, de certa forma, ela chorava comigo porque eu era uma desconhecida ainda para ela, era uma adaptação para ela. Foi uma paciente nova, ela nunca tinha feito fisioterapia antes e tal. Eu sentia que ela estava se adaptando ali comigo, pode ser que aconteça mesmo, às vezes, a criança no começo, né, se adaptar, né, chorar um pouco no comecinho e tal, por essa parte mesmo de estar, né, vendo uma pessoa diferente e tudo. Mas eu falei, gente, tem alguma coisa a mais, esse choro muito diferente, não sei o que está acontecendo. Eu já atendi bebês, por exemplo, de abrigo, que choravam e existia um choro de carência, assim, sabe? Que quando eu aninhava ele no colo e ele ficava calmo, assim. Você via que é aquele chorinho, assim, tipo, sabe? De cortar o coração. De cortar o coração, meu Deus. E aí, dá vontade de levar o paciente pra casa, sabe? Você adotar o paciente, assim. E aí aninhar ele o dia inteiro, até ele ficar bem calminho, assim. E essa paciente passava fome em casa. Como é que era? Ela ia chorar. Ela chorava de certa forma porque, né, era uma pessoa diferente, sim. Por estar passando uma adaptação, sim, num tratamento diferente. Mas ela também podia estar chorando de fome, né? E assim, são muitas histórias, assim, né? E já peguei crianças super graves, bebês super graves. Já peguei bebês também que passaram por um atraso no desenvolvimento, assim, também sem muita justificativa, sem internação, sem risco nenhum para o desenvolvimento, mas a criança, o bebê apareceu com um atraso no desenvolvimento e aí com poucas sessões ali, poucos meses, a gente já estava indo tudo bem, sabe? Então é muito gostoso, assim. Já peguei, né, pacientes de todas as idades, como eu disse, né, eu peguei pacientes que logo que saiu da UTI neonatal, que é muito gostoso, eu sou encantadíssima pela UTI neonatal. Teve uma vez que eu consegui entrar numa UTI neonatal, né, com permissão e tudo.
né, de lado chefe e tudo. E quando eu entrei, assim, eu chorava, eu saí de lá e chorava. Não, gente, Mas não era um choro de pânico, sabe? Era um choro, assim, de pertencimento. Eu tava tão grata por estar ali, sabe? Foi uma sensação que eu não sei te explicar, assim. É com isso que eu quero trabalhar, sabe? Nesse rumo que eu quero trabalhar. É com essas pessoas que eu quero trabalhar, com essas mães que eu tô vendo na UTI neonatal que eu quero conviver. Quero ajudar sabe? essas mães, com esses né? bebês que estão aqui hoje, que eu quero botar eles pra ficar sentadinho, segurar a cabeça, ficar de pé, engatinhar, andar, fazer tudo, fazer muita bagunça, assim. Eu falo que a tia Lê chegou pra fazer bagunça, né? A gente vai aproveitar, a gente vai brincar. E aí depois a gente vê o que a gente faz com a bagunça, a gente arruma tudo, mas a gente vem pra fazer bagunça. Tá fazendo bagunça, tá com saúde, né? Exatamente. A criança tá brincando, você sabe que tá bem. A criança não tá brincando ou tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Né? E assim, uma coisa que eu acho muito valiosa, assim, é eu poder estar presente em momentos muito únicos, assim, pra família, sabe? A primeira vez que seu filho sorriu pra você, a primeira vez que seu filho ficou sentado sozinho, a primeira vez que a sua filha caminhou, sabe? Então, assim, são momentos muito valiosos pra família. A gente falou sobre isso no episódio, 2 episódios anteriores de Síndrome de Down. E eu tava conversando, né, com a Priscila e com a Jéssica, ela falou exatamente isso, porque às vezes a fisioterapia pediátrica é muito importante também para crianças com síndrome de Down, né? E o acompanhamento da fisioterapeuta é muito importante. E ela estava falando exatamente isso, que quando às vezes seu filho faz uma coisa que às vezes realmente é rotina para crianças que são típicas, né? Que são neurotípicas. E às vezes para uma criança que precisa dessa ajuda, esse caminhar, né? Alguns movimentos são realmente um dia mais feliz, né? Um momento assim... É verdade, às vezes uma criança com paralisia cerebral mais grave, às vezes até o sentar, que pra gente é mais comum ainda, às vezes é pra mãe, uma vitória gigantesca, pra mãe. assim. É surreal, assim, e a gente, nossa, é muito, muito, muito gratificante, assim, a gente participar desses momentos únicos, assim, sabe? É muito valioso. E uma outra parte também que eu acho de extremo valor, assim, eu fico encantada com isso me emociona, assim, é a confiança. Exatamente. Porque, assim, não só de atendimento domiciliar, que é o que eu tô vivendo agora, assim, mas você permitir entrar na sua casa, é você permitir eu cuidar da sua família, da sua filha. O paciente que confiar em você, né, também. Exatamente, o paciente também confiar em mim, mas eu penso muito nos pais, porque, assim, é o bem mais valioso que vocês têm. É o bem mais valioso. E, assim... Exatamente. Não tem. O que a gente vai dizer disso? E os pais entregam os filhos nas suas mãos, né? Pra você ajudar. Isso, ó, eu me arrepio, assim, porque eu acho isso muito bonito, assim. E eu acho isso demais. Você confiar que eu posso estar ali pra te ajudar, porque eu também não vou sozinha, né? Eu não vou lá chegar, fazer o atendimento e vai ser aquilo ali e acabou. Os pais também têm que fazer a parte deles, né? Os pais estão 24 horas com as crianças, sabe? Então a gente passa umas orientações e tudo, vamos fazer isso essa semana e tal. Mas a gente também entende que além daquele filho, de repente a mãe também tem um outro filho. E mesmo que ela não tenha um outro filho, né? Tem rotina de dona de casa, rotina do trabalho, a rotina pessoal dela, né? Ela também é mãe, mas ela também é mulher, também é esposa, né? Exatamente. Muitas outras coisas, são muitas demandas, né? A gente sabe que eu não sou mãe, mas a gente sabe que a maternidade, né, tem tantas outras demandas, tantas outras coisas. E assim, nossa, é muito fantástico, assim, né? A gente atua junto com a família, né? A família é nossa aliada, a casa é nossa aliada, né? A escola, às vezes, quando é uma criança maior, também é nossa aliada. De repente, uma criança também que vai na creche. E a creche também vai ser nossa aliada. Então, assim... É um trabalho conjunto, né? Tem que ser conjunto. De todo mundo se ajudando, né? E, assim, multifatorial, né? Igual a gente estava conversando sobre multifatorial em relação ao paciente, né? Você entender que ele é paciente, ele é meu paciente, ele é filho de fulano, ele mora em tal lugar, ele frequenta tal escola, ele gosta muito de brincar disso, ele gosta muito de brincar daquilo, ele tem um sonho de ficar de pé, que ele não conseguiu ficar de pé, de repente uma criança maior, né, e aí já te relata esses sonhos. E ele tem um irmão, ele gosta de brincar com o irmão, ele não gosta de brincar de tal coisa, de tal forma, e aí a gente construindo isso, assim, sabe? É muito legal. Com o passar do tempo, né? Vai realmente construindo aquela confiança, aquele apego, né? Gente, muito legal. E assim, quais dicas você dá hoje para os pais que acabaram de ter algum diagnóstico, né? Que precisa realmente da fisioterapia pediátrica? O que você pode falar para essas mães? Como que você pode ajudar essas mães nesse momento?
como assim, durante toda a minha trajetória profissional, o que eu mais atendi foram bebês, né? Que eu convivi muito com bebês de 2 até 3 anos. Então, é uma fase que muitas famílias estão passando por um diagnóstico. Muitas famílias, peguei muitas famílias que, assim, a criança já aparentava algumas coisas, mas, assim, ainda não tinha um diagnóstico fechado. E, às vezes, a família fica aflita e ansiosa com isso, né? Nossa, meu filho tá fazendo tal coisa, o que será que tá causando isso, né? Como será que vai ser pro meu filho daqui pra frente, independente se ele tem um diagnóstico ou não? Hoje ele faz tal coisa, será que mais pra frente ele vai conseguir fazer tal coisa, né? Então é difícil, né? Porque também não dá pra gente fazer promessas, daqui a um mês ele vai fazer tal coisa, daqui a um ano ele vai estar fazendo tal coisa, né? Então a gente vai trabalhando por etapas, né? Olha, ele não faz isso agora, vamos trabalhar pra ele fazer essa parte agora e depois a gente vai pra próxima. E a gente vai tentando trabalhar isso pra também, né, trabalhar essa ansiedade com os pais. Mas isso do diagnóstico às vezes é muito difícil, né? Porque às vezes é uma condição crônica, às vezes a mãe também fica preocupada como que vai ser, como que vai ser na escola, ou como vai ser na família, como vai ser a aceitação também com a família, com os amigos, né? E assim, gente, é uma criança, é uma característica a mais. E aí eu costumo dizer assim pra elas, eu digo assim, olha, para as mães que não tem um diagnóstico, né? E às vezes tá vendo que a criança tem uma coisa diferente, né? Faz alguma movimentação diferente, enfim, ela tá com uma dúvida ali. E aí ela fica, às vezes, sem saber por onde começar, né? Por onde procurar uma ajuda. E aí eu digo assim, não tenha medo de procurar ajuda. Meu filho tá demorando um pouquinho a falar. Não tenha medo de procurar fó, não tenha medo de procurar o TO, não tenha medo de procurar FIS, não tenha medo de procurar neuro. Porque assim, se você descobrir, por acaso, que o seu filho tem tal coisa, você vai saber como ajudar ele, sabe? Da melhor forma possível. Né? Você vai conseguir entender ele melhor, sabe? Se vai sair uma palavra diagnóstico, é mais uma característica. Não muda o que a criança já é, não muda o seu amor pela criança, não muda o seu vínculo mãe e filho, sabe? Não muda o amor, não muda nada disso. Vai te ajudar a entender melhor o seu filho, de repente até o seu filho se entender. Porque às vezes a gente lida com uma criança um pouquinho maior, e aí ainda não teve um diagnóstico, e aí apresenta um diagnóstico, e aí você pensa, nossa, realmente. E aí nessa condição de saúde, você lida assim, lida assado, lida assim, lida assado. E aí você vai e conversa com outros profissionais, meu filho tem tal coisa, como eu posso ajudar ele melhor? Sabe? Então, por vezes, o diagnóstico nos ajuda nisso, sabe? E às vezes é interessante a pessoa procurar antes mesmo do diagnóstico, porque não importa o diagnóstico, né? Ela precisa daquilo para desenvolver. E você vai ajudar a criança a desenvolver. Então, exatamente. assim, se depois sair o diagnóstico, você já está tratando daquele problema. Com certeza, né? Igual eu estava comentando, né? Que a gente trata ali pensando na estrutura e função para a gente alcançar a atividade, para a gente alcançar uma participação desejada, né? Então, eu já vou estar fazendo aquilo. É claro que tem condições de saúde, que tem coisas mais, né, individuais, algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Tem algumas questões, por exemplo, algumas síndromes que são progressivas. Então, assim, é um ritmo diferente, né? Vão trazer outras características que vão, de certa forma, influenciar na forma, né, do cuidado ali na hora, né? No que eu vou pensar, no que eu vou planejar para aquele paciente, né? De repente, isso, né, vai fazer uma diferença para mim e para a família, né? Pra eu saber também, para me direcionar também, claro, como profissional, certeza, né? Com certeza. Tô ali pensando na estrutura, na função e tal, para ganhar tal coisa, e esse paciente tem tal condição de saúde, então isso pode me facilitar em tal forma, pode, né? Os trabalhos futuros, o que você pode ser desafiador em outra parte. Então, assim, é mais uma informação, né? Então, quando chega um paciente para mim, eu gosto de fazer uma avaliação bem completa para eu saber muitas coisas sobre o paciente, sobre a história antes, né, sobre parto, sobre gestação, sobre outras terapias, porque também é muito importante um trabalho multiprofissional, né? Pra gente saber como essa família está sendo orientada, o que mais eu posso orientar, e às vezes eu fico até meio inconformada assim comigo mesma, eu fico, nossa, eu tinha que saber mais tal coisa, e aí sobre tal condição, sobre tal coisa, sobre tal procedimento e tal, e aí eu vou e fico, não, eu preciso aprender tal coisa, porque eu preciso orientar aquela mãe, sabe? Porque eu preciso melhorar como profissional. Ela já sabe tudo sobre o filho dela. Quem mais conhece aquele paciente é a mãe. É a mãe, exatamente. Né? E eu tô ali como mera fisioterapeuta, né? Então eu preciso estudar para ser uma fisioterapeuta melhor, para fornecer o que aquela mãe precisa, para fornecer o que aquele paciente precisa. Então, assim, é o desafio diário, né? De quem trabalha com saúde, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente
Na verdade, na vida a gente nunca Não, sabe. e a gente nunca pode parar de aprender, né? Não. Eu tô aqui, gente, eu tô uma aula. Eu tô amando saber disso tudo, até, sabe por quê, Letícia? É muito importante a gente saber, a gente aprender coisas novas, igual é o caso desse universo, porque hoje em dia várias amigas minhas mães têm filhos, várias pessoas que a gente conhece, às vezes até pra gente saber indicar. Porque às vezes a mamãe tá passando por isso, a gente não sabe nem quem indicar. É verdade. Né? Às vezes ela tá com uma dúvida que de repente com uma conversa ali, a gente já vai tranquilizar aquela mãe, né? Já vai diminuir aquela ansiedade, que às vezes ela tá muito preocupada com uma coisa, às vezes é uma coisa tranquila, às vezes é uma coisa que a gente tem que encaminhar para outro profissional, para outra especialidade médica, para outro, né, outras especialidades, e por aí vai, e a gente vai se encontrando pra gente juntar o máximo de informações e sempre buscar o melhor. Exatamente. Para aquela criança, para aquele bebê, e assim, para aquela família. Muito do meu público, né, praticamente como eu te falei, 99% feminino, mães, né, que conhecem outras mães, que conhecem, né, outras pessoas. Então, assim, se você, eu tô falando assim, né, pra quem tá aqui ouvindo a gente agora, conhece alguma mãe que tá passando por esse momento de diagnóstico, de realmente de atraso no desenvolvimento. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente realmente ter quem indicar, conhecer o trabalho de pessoas competentes, né, nesse assunto, porque adorei tudo que você falou, assim, eu achei que você deu realmente uma aula e você trabalha com muita paixão, sabe? Eu acho que faz, pra mim pelo menos, faz toda a diferença a pessoa trabalhar com paixão e gostar do que faz. Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, né? É claro que a gente lida com pessoas todos os dias, né? A gente convive com pessoas todos os dias, né? Mas assim, o meu trabalho é com uma vida, sabe? E às vezes é uma vida tão pequena. Exatamente. Sabe? Às vezes é um serzinho assim que cabe assim na minha mão, assim. Aí você imagina, se eu não tiver empatia por aquele bebê, pela mãe, pelaquela né? família, né? Que aquela mãe que às vezes está aflita, né? Por tantas coisas, às vezes tantas informações, às vezes tantas desinformações também. Às vezes a criança está internada e a mãe não está entendendo muito bem por que está internado e o que isso tem a ver com o desenvolvimento da criança. Ai, meu filho ficou internado. Aconteceu tal coisa, mas ela às vezes não sabe o nível de gravidade que aquilo pode trazer, ou às vezes foi tranquilo de fato, mas às vezes foi alguma coisa mais grave, né, que pode ser um risco, e aí a gente senta, a gente conversa, a gente explica, se eu não sei também, a gente estuda e vamos aprendendo juntas, porque assim, né, a gente evolui juntos, né, com eles, e enfim, e a gente vai, a gente conversa, e a gente tranquiliza aquela mãe, e a gente orienta da melhor forma possível. E vai tudo se encaixando, né? Para as mães, eu acredito para as famílias, as coisas vão chegando no lugar. E agora, assim, para encerrar, como é que a mãe, os pais, né, fazem para te encontrar hoje, para te conectar hoje? Como é que a gente chega até você? Então, minha maior porta de entrada agora tá sendo o Instagram, né? Depois eu vou deixar aqui o Instagram da Letícia. A gente deixa marcado aqui, é leticiavicente.fisio. E também posso deixar meu telefone também na legenda depois, né? Para algumas mães que quiserem, né, já facilitar. E é isso, gente. No momento eu tô fazendo atendimento domiciliar. Vocês podem entrar lá na minha página. A gente, né, eu tento postar algumas coisas de educação em saúde. Também a gente pode trazer alguns outros temas, né? E a gente ir conversando sobre isso, né? De repente combinar de fazer uma outra conversa, né? Sobre algum outro tema, às vezes mais específico, né? Hoje fica mais uma apresentação, né? Sim, não. Porque todo mundo vem aqui, eu só tenho que voltar. Aqui. Eu acho que seria muito legal também voltar com outras mães, né, para outras mães também explicarem melhor sobre isso, que eu gosto muito de abordar esse assunto maternidade aqui no meu canal, é muito importante. Mas é um assunto gostoso, né? É um assunto muito gostoso, mas e tudo muito tá ligado, né? Então, assim, nós que somos mães, às vezes a gente se vê em dificuldades que a gente nunca imaginou passar. Né? E assim, a gente conhecer as ferramentas, a gente conhecer pessoas que vão nos auxiliar, eu acho que é de extrema importância. Então, assim, fica o convite aí pra você voltar uma próxima vez, pra uma nova roda de... Vai ser um prazer. Mais pra frente, né? Uma roda de conversa, bate-papo com mais mulheres. Eu tenho... Gente, nossa, assim, eu acho que... Dá pra gente conversar sobre muitos temas, né? Na Fisioped já tem muitos temas, na maternidade milhões. Exatamente. A gente já vai indo ali, liga um assunto no outro, e a gente faz um bate-papo bem gostoso e é muito bom, né? Eu adoro conversar. Eu amei te conhecer, Letícia, mas eu já te conhecia, amei conhecer mais sobre você, amei conhecer sobre o seu trabalho, sobre a sua paixão, realmente, assim, é uma coisa de ver os seus olhinhos brilhando, sabe? Faz os meus brilharem também, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que, como eu já te falei, que amam o que fazem, isso pra mim faz toda a diferença.
É um trabalho, assim, que pra mim é um sonho, assim. E aí, a cada pequena coisa que eu consigo, sabe, com o paciente, uma pequena evolução do paciente, eu já fico satisfeita. E às vezes, quando eu tô numa situação que eu fico pensando assim, nossa, o que eu posso fazer pra melhorar, pra ele evoluir mais agora, sabe? E aí eu fico naquela assim, vou pensar uma outra estratégia. Ou de repente eu compro uma coisa que vai me auxiliar nos atendimentos, né? Compro algum material diferente, compro um brinquedo diferente, aí eu testo o brinquedo novo com a criança. Nossa, gente, é assim, comemorar as pequenas coisas, né? E com as crianças, com os bebês, a gente comemora as pequenas coisas, né? O primeiro sorrisinho, assim, a gente já fica até louco, né? E os pais suspiram e a gente também, vários atendimentos. Teve uma vez que um paciente meu aprendeu a passar de sentado pra barriga pra baixo. A gente chora aí no atendimento. Gente, eu sou muito emoção, assim. Quando eu vim de São Carlos pra cá, assim, que eu tive que despedir dos meus pacientes, né? Eles iam ficar em outras mãos de outras pessoas também, igualmente excelentes profissionais. Eu sabia que eles iam ser bem atendidos, mas assim, dá uma saudade deles, assim, sabe? Eu me emociono muito com as histórias, eu me envolvo muito com as histórias, porque assim, às vezes a gente vai numa especialidade, a gente vai fazer uma consulta e às vezes a gente não tem aquela frequência, né? Mas com a FIS a gente tá ali toda semana juntos. Aí eu chego e falo, aí, como foi essa semana? Aí você fala, aconteceu isso, aquilo. Ai, ela fez tal coisa, ela aprontou tal coisa e tal. Você se envolve mesmo. Né? A gente tá ali quase que dia a dia ali juntas, né? Compartilhando a vida de vocês, né? A história de vocês ali. E é único, assim, eu sou muito grata a Deus por todas as famílias, assim, que eu conheci e venho conhecendo, né, por todas as crianças, todos os bebês que passaram pela minha mão de alguma forma, né, e eu acho isso muito, 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 muito valioso, assim, eu sinto que eu não queria fazer nada diferente disso, sabe? Eu sempre sonhei muito com isso, nessa minha realização profissional e, assim, comemorar as pequenas vitórias e pensando cada vez mais o que a gente pode melhorar, o que a gente pode crescer. Eu como profissional, né? Eu como pessoal também, né? Porque a gente se envolve muito, então a gente cresce muito como pessoa também. E só da gente conseguir, né? A gente olhar melhor as pessoas, né? Ter mais empatia pelo outro, acho que já é um exercício já tá mudando muito o mundo, grande, né? Já começa a mudar o mundo a partir daí. Acho que isso já é um exercício gigante, assim. Então é isso. Ai, gente, vocês gostaram, eu amei. Espero que vocês tenham gostado da nossa falação aqui. Amei esse bate-papo. Conversamos um monte. E as minhas mães aí já sabem que eu converso um monte, a gente fica lá horas. Pra mim é muito difícil fazer um atendimento curto. E aí da hora, assim, e aí eu já penso, ai meu Deus, eu tenho outro, mas eu quero conversar mais. Aí aparece um outro assunto. E por aí vai. E aí, gente, não tem espero jeito. que vocês tenham gostado. Obrigada. Ai, foi muito gostoso. Foi muito bom, gente. Amei. Ai, foi muito bom mesmo. Gente, sigam a Letícia. Eu vou colocar aqui o arroba dela pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente.